Hoje vamos retomar aqui as memórias do Dr. Plínio num ponto muito importante. Vamos mudar totalmente porque começa, como diz o Dr. Plínio, nasce o progressismo. Eu vejo aí youtubers tratando aí de teologia da libertação, progressismo, concílio, e eles não pegam bem a sorgente, a origem da coisa. E o Dr. Plínio, como é contemporâneo, ele vai tratar do nascimento do progressismo. Equipes sociais, escola de serviços sociais, ação católica e movimento litúrgico. Esse seria. Nós não vamos tratar hoje dos 4 pontos, mas é bom saber, essas são as 4 frentes que o progressismo entrou a partir de 1932. Muito antes do concílio, muito antes da TL. Bem, aí o Dr. Plínio explica que o ambiente católico, ele morava em São Paulo, mas conhecia o Rio de Janeiro também, era muito homogêneo. Era como se fosse uma grande família. Podia ter uma disputa entre uma congregação e outra, uma paróquia e outra, vamos fazer uma festa melhor para o vigário, umas coisas assim, mas eram coisas que o Dr. Plínio diz que facilmente se resolviam. Não havia desentendimento e não havia progressismo. Pessoal, acho até que fica difícil para a gente imaginar uma situação dessa. Não havia progressismo, então não havia divisão entre os católicos. É o que ele está dizendo aqui. Pelos idos de 35, eu já contava 7 anos de militância dentro do movimento católico. Tinha presenciado uma série de mal-entendidos entre os membros, mas eram resolvidos facilmente. Bem, aí ele diz, as crises internas que atingiu a igreja na Europa e nos Estados Unidos não tinham entrada no Brasil. Então, ele começou em 28, né? Até 32 ele não notou nada. Então, eu julgava isso, que havia de um lado os católicos e de outro lado o mundo. Mas o mundo era um mundo que também não estava fazendo uma guerra contra a religião, assim, digamos, como os comunistas fazem. Bom, aí o Dr. Plínio continua. Na realidade, essa ideia de uma grande concórdia no movimento católico e da inexistência de inimigos internos era um quadro irreal. Porque ele vai dizer, porque os movimentos de esquerda católica, que já existiam na Europa, começaram a migrar para cá. Então ele diz, Tristão de Ataíde, Sobral Pinto, Rio de Janeiro. Numerosos eclesiásticos começaram a convidar esses propagandistas que vieram ao Brasil com a missão de fundar grupos e veladamente espalhar as ideias da esquerda católica. Ele vai dar isso como data 1932. Aqui temos interessante esse documento, a carta que o Dr. Plínio escreveu ao Tristão de Ataíde em 32, outubro de 32. Era aniversário do Tristão de Ataíde, coincidia com a festa de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. O Dr. Plínio disse para ele, rezei pelo Senhor e tal. Gosto do ardor de Santa Teresa. É um Santo Inácio de saias, mas dedicado à vida contemplativa. E de um catolicismo assim, ardente, combativo, implacável, intransigente, completo, que precisamos. Veja bem, então, Tristão, nós precisamos disso daí. E precisamos também, para os nossos católicos, de uma vida profundamente imbuída do espírito de oração, voltada para o sobrenatural, para as verdades eternas. Bem, completa, hein? E não de um certo catolicismo que anda por aí, sequioso de transigir de tudo, tá vendo? Acomodado ao século, né? De fazer da igreja uma instituição meramente humana, vivendo apenas dos esforços humanos e lutando com armas apenas humanas. Olha, o Dr. Plínio está escrevendo isso para o Tristão, vou repetir, em outubro de 32. Ele está delineando. Então já está vendo, olha aqui, existe um catolicismo humano entrando, mas nós precisamos de um catolicismo
combativo. Nós já vimos também que o Tristão de Ataíde não era esse exemplo de católico combativo. Continua o Dr. Plínio. Precisamos desenvolver uma reação cada vez maior contra duas tendências incompletas, portanto, Quais são as tendências? A primeira é fazer da igreja uma simples organizadora de novenas inteiramente privada de qualquer intervenção política na vida social. Ou seja, eles é branca. Então, frequentamos a igreja, a sociedade vá como quiser. O Estado laico vá como quiser. Bem, então, tendência errada. Segunda, considerar o catolicismo principalmente como uma doutrina social, relegando a um plano inferior seu aspecto propriamente religioso e piedoso. Reunir ao mesmo tempo combatividade de Santo Inácio e vida interior de Santo Inácio. É o ideal que temos que procurar. Veja aí, Dr. Plínio está escrevendo isso em outubro de 32 por Tristão. Veja o modelo aí que está na cabeça dele. Diga. O que eu achei muito interessante é que, de certa forma, a carta foi um puxão de orelha para o Tristão. Né? Aí que está a coisa. O Dr. Plínio era 10 ou 15 anos mais novo do que ele. Mas o Dr. Plínio com ele era muito franco e muito sincero. Nós precisamos disso. Acontece que o Tristão embarcou na área social. E hoje vamos tratar dos primeiros desvios que estão na área social. Exatamente na área social. Perfeitamente. Bem, aqui apenas para recordar. O movimento das congregações marianas em São Paulo era tão pujante, no Brasil todo. Esse recorte é um artigo publicado no Legionário. Diz o seguinte: pela quinta vez, o Brasil conserva o primeiro lugar no número de novas congregações marianas masculinas que pedem filiação a Roma. Então, queria se constituir a nova congregação, pedia filiação. Isso no mundo inteiro. Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil era o país número 1. Isso aqui explica o quê? Por que razão vamos mexer nisso, então? Vamos mudar a pista? Continua. Aqui uma foto que eu talvez já tinha mostrado antes. Uma super congregação mariana de jovens masculinos. Esse slide de cá, eu tenho certeza que já mostrei congregações marianas em São Paulo, o espraiar das congregações marianas no estado de São Paulo. Bem, aqui começa o ponto então. Eu tentei nesse gráfico, nesse desenho aí, nessa montagem, mostrar. Aqui uma foto da junção do Araguaia com o Tocantins. Eu usei para isso. Em cima nós temos Fátima, São Pio X, Graça Mariana. Embaixo nós temos os horrores da Revolução Comunista 17. Por quê? As duas coisas convergiam. O horror do comunismo aproximava as pessoas da religião. E, do ponto de vista positivo, nós tínhamos o apelo de Fátima, o pontificado anterior de São Pio X e a Graça Mariana. Isso convergia para dar no quê? No movimento católico. Tá aí. Aqui vem a divergência. O divisionismo, não sei como é que seja a palavra de hoje, né? Então, desvios de água no movimento católico. Essa é a expressão que o próprio Dr. Plínio usa. De um lado, eu coloquei as equipes sociais, a ação católica, o movimento litúrgico, e do lado direito, nós colocamos as falsas direitas políticos sociais, o nazifascismo e o integralismo. Então, o movimento católico vinha pujante e foi solicitado, do ponto de vista religioso, pelas equipes sociais, pelo Instituto de Serviço Social, que nós vamos tratar hoje. Ação Católica e Movimento Litúrgico. E, por outro lado, foi suscitado um desvio pelas falsas direitas. Que está o desenho mais bem, tentando uma imagem para poder explicar. Então, vem o Movimento Católico, que é a parte aqui de baixo, e ele é
tendente, um pouco da água vai para ali, um pouco da água vai para aqui, um pouco da água vai para cá. Mas aqui eu estou pegando hoje só a esfera religiosa. Estou repetindo. Escolas de estudos sociais, ação católica, liturgicismo e equipes sociais. Está vendo? Está dividindo. Está depauperando o rio. Todo mundo que já viu isso. A pessoa tem aqueles moinhos antigos, né? Que se usava nas fazendas, tinha um rio, um curso de um ribeiro, ele desviava ali um pouco de águas, fazia um canal e ia para um moinho. Dali a água se dispersava para outro lugar. É um exemplo desse desvio. Eu peguei a imagem, então aqui ao contrário. Vinha o movimento católico, ele vai ser suscitado, não, vai ser, enfim, vai ser convidado a aderir às falsas direitas, os que têm vertente político-social. E vai ser convidado a aderir a uma falsa direita religiosa, aqueles que têm vertente religiosa. Vou apresentar daqui a pouco os documentos. Então aqui está. Aqui nós vamos entrar com um dado que para mim é misterioso. Eu coloquei esse título aí, Teologia da História. Pio XI, Papa da época, e os pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Ora, Pio XI governou a igreja até 1938. Ele não pegou as aparições de Fátima, mas ele estava concernido inteiramente nos pedidos de Fátima, como esses slides vão mostrar. Por quê? Foi pedido a ele a consagração da Rússia, a comunhão reparadora dos primeiros sábados, a conversão, o pedido de conversão do mundo e a recitação do terço. Esses pedidos de Fátima, que são de 1917, vão ser, em parte, cobrados, não, mais do que cobrados. Veja aqui, 1929, 12 anos depois, portanto, já o pontificado de Papa Pio XI. O que diz a irmã Lúcia nas memórias dela, publicadas? No dia 13 de junho de 1929, então 12 anos depois da segunda aparição de Fátima, a irmã Lúcia teve uma esplêndida visão da Santíssima Trindade e do Imaculado Coração de Maria, durante a qual Nossa Senhora lhe comunicou que era chegado o momento em que queria que participasse a Santa Igreja o seu desejo da consagração da Rússia e a sua promessa de a converter. É a própria irmã Lúcia quem escreve. Aqui o Dr. Borelli, Antônio Augusto Borelli Machado, no livro dele, As Aparições de Fátima, faz essa introdução e transcreve, então, o que diz a irmã Lúcia. O que diz a irmã Lúcia? Eu tinha pedido e obtido licença das minhas superioras, 1929, e do confessor para fazer a hora santa das 11 à meia-noite, de quinta para sexta-feira. Nessa hora santa, Nossa Senhora apareceu e disse para ela: é chegado o momento em que Deus pede ao Santo Padre, Pio XI, fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia a meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, contra o Imaculado Coração de Maria, né, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por essa intenção e ora. Então, Memórias da Irmã Lúcia, página 465, 464. Não, 462 e 464. Então, repetindo, Nossa Senhora anunciou em 17 que viria pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Em 29, 12 anos depois, ela disse: chegou a hora. Aquilo que eu falei em 17, chegou a hora. Chegou a hora do Santo Padre me consagrar. Vamos ver a continuidade. Mais tarde, por meio de outra comunicação íntima, Nosso Senhor queixou-se a irmã Lúcia de que a consagração da Rússia não tinha sido feita,
não quiseram atender ao meu pedido, como rei de França, Luís XIV, arrepender-se-ão e falarão, mas será tarde. A Rússia já terá espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito sofrer. Memória da Irmã Lúcia, página 464. Em 21 de janeiro de 35, nós estamos 29, 35, em carta ao padre José Bernardo Gonçalves, jesuíta, a Irmã Lúcia declara: Nosso Senhor está bastante descontente por não se realizar o seu pedido. Memória da Irmã Lúcia, página 412. Então ficou claro, ela aparece em 17 e virei pedir a consagração. Em 29 ela diz, chegou a hora da consagração. Em 35 ela diz, Nosso Senhor está descontente. Por quê? Porque Nosso Senhor tinha pedido ao Luís XIV para consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. E Luís XIV não fez. Não fez. Quem foi fazer essa consagração foi Luís XVI, lá aí, na hora do cadafalso, lá pouco antes do cadafalso. Quer dizer, a Revolução Francesa já tinha, não é isso? Bem, então, por isso que ela faz a alusão. Como rei de França, não atendem meus pedidos. Continua. Agora vem aqui que eu considero muito misterioso. Irmã Lúcia falando. Intimamente tenho falado a Nosso Senhor do assunto, e há pouco perguntava-lhe por que não convertia a Rússia sem que sua santidade fizesse essa consagração. Resposta de Nosso Senhor: porque quero que toda a minha igreja reconheça essa consagração como um triunfo do Imaculado Coração de Maria, para depois estender seu culto a Nossa Senhora e pôr ao lado da devoção ao meu divino coração, colocar a seu lado a devoção deste Imaculado Coração. Acrescenta a Irmã Lúcia: mas meu Deus, o Santo Padre não há de crer, se vós mesmo não o moveis com uma inspiração especial. Nosso Senhor, Santo Padre, ora muito pelo Santo Padre. Ele há de fazê-la, mas será tarde. No entanto, o Imaculado Coração de Maria há de salvar a Rússia. Está-lhe confiada. Memória da Irmã Lúcia, página 412 a 414. Então, o Santo Padre há de fazê-la, não foi Pio XI. A Irmã Lúcia afirmou durante a vida as sucessivas consagrações, nem sequer a do Papa Pio XII atendeu aos pedidos, como Nossa Senhora fez. Por isso que eu disse, teologia da história. Porque esse mistério, Nossa Senhora pediu essa consagração não saiu. Tem outro slide que eu poupei aqui, que Nosso Senhor fala: não vou fazer este pedido diretamente ao pontífice como castigo para a humanidade. Então, mistério. Aliás, quero esclarecer. O Papa Pio XI fez uma encíclica contra o fascismo, outra encíclica contra o nazismo, condenou o comunismo, e tem também uma coisa muito boa sobre o Sagrado Coração de Jesus. Acho que ele instituiu a festa de Cristo Rei. Não é? Bem, então, mas, nesse ponto de Fátima, o mistério, a consagração, ele não fez. É fato histórico. Morreu em 38. Em seguida vem Pio XII e etc., os papas posteriores. Bem, então, eu estou colocando, por que eu estou colocando aqui esse documento? A meu ver, misterioso, porque isso aí, Nossa Senhora está dizendo que vai abrir uma nova fonte de graças, mas não foi aberta. Quer dizer, vamos dizer, pelo menos na plenitude não foi aberta, não sei se ficou claro. A Rússia não se converteu. E essa devoção, muito importante porque nós vamos ver, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a própria devoção mariana não foi objeto de ênfase pelos documentos que eu conheço no pontificado do Papa Pio XI. E vamos ver no Brasil, então, uma ação
para desviar o movimento mariano e transformá-lo num movimento social. Eu não sei se o que eu fiz, colocando esse fundo de quadro, se fica claro, mas historicamente deu-se isso. A consagração não foi feita e houve um esforço, no Brasil, pelo menos, de deixar de incentivar o movimento mariano em prol da ação católica, e do chamado movimento litúrgico, precedido da Escola de Estudos Sociais, que nós vamos tratar daqui a pouco, e precedido das equipes sociais. Então, uma ação no campo social. E que o Dr. Plínio dizia, como quer resolver o problema social sem uma profunda modificação religiosa? Qual é o fundamento de uma obra de caridade católica? Desde que a igreja tem os hospitais, né? É o amor de Deus. É isso que move. Agora, fazer uma ação meramente social, desvinculada da reunião, nós vamos ver, é a tentativa da Escola de Estudos Sociais e das equipes sociais. Então vem aqui agora memórias do Dr. Plínio, publicadas aí talvez pelo professor Dematei, pelo menos está no livro do Minha Vida Pública, escrita pelo Sr. Abel de Oliveira Campos Filho. Em 1932, apareceu em São Paulo uma moça belga, Mademoiselle Adèle Delaunay, professora da Escola Católica de Serviços Sociais de Bruxelas. Por isso que disse, já havia coisa lá na Europa, aqui não. Apareceu aqui. Promoveu uma série de conferências no Colégio des Oiseaux. Esse Colégio des Oiseaux era um colégio que já acabou, inclusive, mas era um colégio para congregar moças de sociedade em São Paulo. Dirigida por uma religiosa que se tornou francamente progressista. Aliás, essa religiosa, depois de entrevista mais para o fim aí da vida, declarou que a finalidade do des Oiseaux era tirar as moças do lar, tirar a mulher do lar e colocá-la na vida. Bem, então diz o Dr. Plínio, a Mademoiselle Adèle Delaunay promoveu uma série de conferências no Colégio des Oiseaux. Eu mesmo fui encarregado de fazer 2 ou 3 conferências, direcionada para um público que era a nata, o creme, a flor de farinha do movimento católico de São Paulo. Então aí nós vamos ver. Veio um desvio de águas feminino, que são a Escola de Serviços Sociais, e um desvio de águas masculino, que foram as equipes sociais. Essa senhora belga, Mademoiselle Adèle Delaunay, ela tinha alguma ligação com as abadias da Bélgica, Cluny? Não, aquelas que nós vimos lá do movimento litúrgico, não consta não. Não. A ação dela era uma ação social. Vamos ver a coisa... porque eu estava dizendo, havia uma graça mariana movimentando o Brasil. A forma de desviar essa graça mariana era entrar com uma ação social desvinculada da religião. E pegou, como diz o Dr. Plínio, está afirmando, o Dr. Plínio é contemporâneo, pegou as melhores famílias de São Paulo. Continua. Dr. Plínio contando. Eu soube com toda certeza, cerca de 10 anos depois, portanto, vamos supor, 42, por informação do próprio arcebispo Dom Zé Gaspar, de São Paulo, e também por uma moça que fora convidada a pertencer ao movimento, convidada pela Mademoiselle Delaunay. Ela não aceitou, e que a Mademoiselle tinha fundado aqui uma congregação religiosa secreta de freiras, as quais deveriam trajar-se como leigas. Estamos falando aqui em 30 e pouco. Mas que ficavam ligados pelo voto de obediência. Então, você está vendo o que é? É uma coisa impressionante, que elas tiravam o ar da sacralidade e iam fazer uma ação, que podia ser uma ação de uma sociedade qualquer aí, filantrópica e tudo mais. Continua. Quer dizer, as pessoas das relações delas não sabiam, portanto, elas não se identificavam como religiosas.
Dr. Plínio diz, isso ajuda-nos a compreender a gênese do movimento liturgicista no Brasil. Tá, isso tem até razão. Pois com ela se formou toda uma organização com muita influência no movimento católico de São Paulo. Eram moças na sua quase totalidade, ricas, melhores famílias de São Paulo, inteligentes, capazes, sabendo dirigir muito bem as coisas e que haviam recebido uma formação errada proveniente da Bélgica. Então, era a corrupção, corromper pela elite. Aí que coisa do Dr. Plínio. De início, as vi com simpatia, depois eu percebi. Notei que elas apareceram, vi com muita simpatia o ambiente católico estava enriquecido pelo surgimento de um grupo de moços de boa sociedade. Eram mais ou menos umas 10, extraordinariamente capazes e inteligentes. Opa, um reforço que veio do lado feminino. De onde eu as ter acolhido muito bem, o Dr. Plínio era um líder, né? E guardadas as diferenças que naturalmente deve haver entre os sexos, ter feito boas relações com elas. Mas, ao cabo de algum tempo, comecei a perceber que havia qualquer coisa de esquisito, de meio modernoso, arrojado, igualitário na atitude que elas vinham tomando. Eu tinha a sensação de que a elas faltava exatamente a mentalidade católica, tá vendo? É impressionante, faltava, então o que faltava? Tudo. Era uma obra humana, não é? Bem, aqui vem. Eu fiz uma pesquisa na internet um pouquinho do que seria esta Escola dos Serviços Sociais. Primeira Escola de Serviço Social, década de 30, exatamente o que o Dr. Plínio vai falar aqui. Ele está dizendo, ó, o centro surge após um curso intensivo de formação social para moças organizado pelas Cônigas de Santo Agostinho de 1º a 15 de abril a 15 de maio de 1932. A direção desse curso coube a Mademoiselle Adèle Delaunay, professora da Escola Católica de Serviço Social da Bélgica. Então, é um recorte aí da internet e está endossando exatamente o que o Dr. Plínio falou. Continua. Aí ele vai falar de duas pessoas que foram, como o Dr. Plínio fala, então ela escolheu duas, foram para a Bélgica fazer um curso e voltaram, eu acho que em 35. Então vem o nome delas, Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiel, deve ser isso. Já tinha aqui uma terceira, Odila Sintra Ferreira, que já tinha tido formação obtida em cursos realizados na Europa, em Paris. Então está aí fechado esse primeiro núcleo inicial. O Dr. Plínio disse que calculava que eram mais ou menos 10. Nós vamos mais para frente ter que tratar novamente desse grupo, porque esse grupo foi muito bem recebido pelo arcebispo Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, sucessor de Dom Duarte. Fazia muita festa para elas, dava muito apoio mesmo, e acontece que, pela orientação que elas estavam tomando, o vigário geral da Ação Católica, que era Antônio de Castro Maier, cortou as asas delas. Isso nós vamos ver para frente. Bem, agora vamos entrar então no ramo masculino. Roberto Garrick e as equipes sociais. Então eu coloquei aqui, está a fotografia dele. São Paulo segue com as congregações marianas. Rio de Janeiro segue a linha da ação social. Isso aí ficou muito claro, outro dia você perguntou aí, não é? Fica aí muito claro. O Rio tomou claramente uma postura político-social, vamos dizer assim, que vai depois tender para onde? Para o progressismo. Liturgicismo, ação católica, equipes sociais foram encampadas pelo Rio de Janeiro, capitaneadas pelo Tristão de Ataíde. Sr. Marcos, poderia extrapolar um pouco e dizer que muito do que se vê hoje em questão de violência das favelas no Rio de Janeiro é fruto desse foco na ação social? Eu acho que
São muitas causas, não? Existe uma causa muito próxima que dizem que foi quando o Leonel Brizola foi o governador do Rio. Ele promoveu tomou uma série de medidas para favorecer, sabe, o crescimento enfim, favorecer o crescimento da criminalidade. Mas acontece que é isso, que quando a gente olha a realidade pelos olhos católicos, a gente vê, se o clero não tivesse adotado a linha progressista e tivesse feito uma catequização, teria acontecido isso? Por exemplo, isso. Teria a seitas protestantes crescido noutra linha, né? Como cresceram? De jeito nenhum. Agora, se a criminalidade também é aquilo, sem freio, sem moral, sem nada, eu acho que faz um certo sentido, sim, a sua pergunta. Bem, equipes sociais, Robert Garrick. Primeira notícia que eu tive dessa tentativa de destruir o movimento das congregações marianas e plantar o progressivo no Brasil veio singularmente através de mamãe. E coisa engraçada, Dona Lucília, Topino ainda estava como deputado no Rio e disse que recebeu uma carta dela com um recortezinho de jornal, acho que era do Estado de São Paulo, está dito aqui. E a Dona Lucília trata com ele as questões de mãe para filho, etc. Depois acrescenta o seguinte: depois de tratar de vários assuntos, em certo momento ela disse: agora sua mãe vai passar para um outro ponto. Leia a notícia acima, estava anexada, né? A respeito do professor francês fulano de tal, Roberto Garrick. Então diz o doutor Pino, pouco depois de ler essa carta, a agência Havas começou a telegrafar para todos os jornais do Brasil distribuindo uma notícia que vinha apresentada da maneira como os jornais costumam fazer quando querem valorizar alguém. Nós estamos vendo hoje, nós sabemos perfeitamente o que ele quer dizer. A mídia quer valorizar alguém, pega uma central, distribui uma notícia, aquilo vai para todo mundo, entendeu? E é isso. As agências de notícia faziam isso. Então dizia assim, essa notícia, a agência, né, dizia assim, encontra-se no Brasil o professor Robert Garrick, notabilidade francesa que vem a São Paulo para lançar as equipes sociais, movimento que visa interessar a juventude católica pelo destino dos operários e movimentar a fermentação das ideias sociais no Brasil. Olha, eu fiz várias pesquisas sobre as equipes sociais, é exatamente isso. Doutor Bino acrescenta. A notícia não falava uma palavra a respeito das congregações marianas, mas dava a entender que qualquer organização de apostolado tornava-se caipira, tornava-se, como é que se cafona, o que se fala hoje, não sei bem, desprezível face a essa novidade das equipes sociais. A notícia era endereçada assim. Continua o doutor Pino. Mamãe, que entendia pouco de tudo isso, ela não acompanhava essas coisas, pôs, entretanto, na carta o seguinte comentário: filhão, veja se isso não é feito para derrubar as congregações marianas e prejudicar você. Doutor Pino acrescenta, não sei como ela percebeu atrás da notícia a intenção de acabar com as congregações marianas. A intenção era essa mesmo. Eu vou repetir. Ora, essa congregação mariana estava na linha de Fátima, estava na linha de São Pio X, estava na linha da graça mariana que vinha vindo. E estava na linha, os pedidos expressos de Nossa Senhora, emenda de vida, consagração ao Imaculado Coração de Maria, comunhão reparadora dos primeiros sábados. Aqui não, é uma coisa que é totalmente de desvio. Aí o doutor Pino vai comentar. Garrick veio fundar no Brasil uma coisa laica chamada equipes sociais, que era para resolver a questão social concebida de uma maneira socialista. Queria fazer sua obra aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, mas fazer à margem da igreja. Aí o doutor Pino vai contar, porque o Cristiano de Ataíde insistiu muito que o doutor Pino tivesse entrevistas, desse todo o apoio ao Garrick. Então o doutor Pino acabou esteve com ele no Rio, depois em São Paulo. O Garrick foi fundar o movimento em São Paulo. Então vamos acompanhar a memória do doutor Pino.
Eu havia conhecido de passagem esse Roberto Garrick no Rio e consegui esquivar-me do contato com ele, porque percebeu para que lado que ele ia. Mas, em uma das minhas vindas de fim de semana a São Paulo, recebo um telefonema, o professor Garrick está no hotel tal, gostaria de conversar com você. Fui ao hotel, tivemos ali uma conversa. Bem, então vamos ver aqui o desentendimento. Muito amável, Garrick explicou que estava no Brasil para lançar o movimento das equipes sociais, destinado a conglomerar jovens, veja bem, eu falei dos jovens moças, equipes sociais, aqui então jovens homens, e capaz de fazer muito bem a juventude católica brasileira porque tirava a obsessão dos assuntos de piedade e ajudava a se preocupar também com as questões sociais. Doutor Plínio diz, não gostei dessa maneira de abordar o assunto, porque segundo a boa doutrina, a doutrina católica, o principal é a vista de piedade, a vida interior, a devoção. As outras coisas vêm depois em segundo lugar. E esse movimento já vinha para inverter essa ordem, colocava a ação social na frente da piedade. O doutor Plínio diz também que era um erro tático até de concepção do Garrick, porque o Garrick disse, participei da guerra, Primeira Guerra Mundial. Na guerra, estavam ali os ateus, podia ter comunista, eu católico, e como era a França contra um inimigo, aqueles estavam unidos na guerra. Então ele disse, olha aqui, veja lá, eu tinha conhecido nas trincheiras homens de classes sociais diversas, o Garrick falando, e eles perceberam que esse convívio nas classes sociais diferentes aproximava os homens entre si. Então era preciso continuar esse convívio depois da guerra e estabelecer um vínculo entre as classes sociais. Veja bem, hein? Olha que tá coisa, veja bem, é estabelecer um vínculo, mas de uma maneira naturalista, outside religião, outside caridade. Bem, então, doutor Pires, eu perguntei, Monsieur Garrick, seu movimento é católico? Aí ele responde, no sentido de movimento cristão. Aí o doutor Plínio pergunta, mas eu queria saber bem precisamente o seguinte, é católico ou não é? Garrick diz, não, os católicos devem tomar o cuidado de evitar que o movimento apareça como católico. Eu pensei, doutor Plínio diz, de mim para comigo. Para que eu vou deixar as congregações marianas, movimento brilhante para me meter nisso aí? Quer dizer, veja bem, então, o movimento dele era, vamos chamar, ecumênico, né? Quer dizer, assim, reunia todo mundo, a gente não falava de religião, se unia num objetivo comum, mas a gente vai ver depois, era para levar os operários a também as reivindicações e tudo mais. Em momento nenhum também falou de proselitismo, né? O proselitismo é isso, não fala. Isso aí, segundo eles, viria depois. Até me lembrei, porque o doutor Pino advogou na Constituinte os sindicatos católicos. Não foram regulamentados. Então, não quer dizer que o doutor Pino ignorava a necessidade de fazer um trabalho junto à classe operária. Não é isso, não. É que, por via da igreja... Bom, Garrick acrescentou, as equipes atuam nos meios operários também para ensinar-lhes a reivindicar os seus direitos. Aí o doutor Plínio diz, professor, o seu movimento é bem visto pela igreja? Ele diz, muito, tais arcebispos, tais cardeais lá da Europa, né? Veem muito bem o movimento enquanto movimento leigo, enquanto movimento não oficialmente católico. Eu sou católico, tenho vários jovens que são da comunhão diária, mas isso não tem nada a ver, o meu movimento não tem nada a ver com religião. Bom, aí o doutor Plínio escreve, no Brasil, querer fazer qualquer coisa, uma obra social nessa época, sem o concurso da igreja, impossível. Bom, aí o doutor Plínio acrescenta, do ponto de vista agora, Dom Duarte, arcebispo de São Paulo, não quis saber das equipes sociais, elas foram para o Rio de Janeiro. Mas apesar de Dom Duarte não querê-las em São Paulo, elas foram fundadas no Rio.
E aqui em São Paulo, alguns rapazes do movimento católico acabaram entrando para essas equipes e passaram a constituir uma oposição liberal contra nós. Desde logo, essas equipes sociais foram promovidas por Tristão de Ataíde. Foi ele que impulsionou o movimento litúrgico, a ação católica e tudo aquilo que depois seria objeto da minha denúncia no livro Em Defesa da Ação Católica. Ou seja, Tristão de Ataíde estava na cabeça, como eu já expliquei aqui. Ele foi colocado por Dom Leme como condestável de todos os movimentos católicos do Rio de Janeiro, presidente da Congregação Católica do Rio de Janeiro, e pegou essas equipes e encampou também. Os rapazes da equipe sociais do Rio, formados por ele, vieram a constituir o elemento inicial do movimento litúrgico carioca. Está vendo? Tanto então o Instituto de Escolas Sociais e as equipes sociais, ramo feminino, ramo masculino, deram depois suporte para progressismo. Desse ponto em diante, aí já pode ter o Tristão de Ataíde como um comunista autodeclarado, né? Quer dizer, é aquilo incubado ainda. Incubado, estava evoluindo. Porque aí ele começa a endossar as teses do Maritain, do Jacques Maritain, e vai cada vez mais distanciando. Quando vem o Em Defesa da Ação Católica, ele rompeu definitivamente em 1943 com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. E ele vai depois no Partido Democrata Cristão e vai pendendo para a esquerda de uma maneira cada vez mais acentuada. Bem, eu aqui... Bom, acho que hoje não vamos muito além disso. Isso aqui é uma notícia que eu peguei no próprio jornal Legionário, num tempo que o Dr. Plínio ainda não estava como diretor, quer dizer, ele não estava assim, supervisionando todas as publicações. E, claro, estava no tempo de deputado no Rio, olha, 1934. O título é Nota de um repórter do Rio. Olha, essa notícia aqui é longa, hein? Faço uns elogios tão rasgados ao Tristão de Ataíde. Mostra, o Tristão de Ataíde é uma pessoa operantíssima. Eu procurei, entendeu? Ele já não estava mais ali. Ele saiu porque estava atuando numa favela no Rio de Janeiro. Mas procurado depois, ele tinha saído para falar com o professor Roberto Garrick, entendeu? É um artigo assim laudatório, como se pode assim imaginar. É impressionante, publicado no Legionário, Equipes Sociais, 1934. Panoramas, a mesma coisa. Um outro artigo, mais ou menos dessa época, fazendo os maiores elogios ao Tristão e eu acho que também às equipes sociais. Bem, aqui vem, 35, 18 de agosto, um artigo chamado Equipes. Ora, o Dr. Plínio tinha alguns, claro, colaboradores do Legionário. Aqui ele já tinha assumido, ele tinha deixado de ser deputado, tinha assumido o Legionário mesmo, com uma equipe para reunir, parece que era às quartas-feiras, entendeu? Para revisar sugerir as matérias que cada um deveria escrever e ele estava dando orientação. Então, em 18 de agosto de 35, com o título de Equipes, o Legionário publica um artigo mostrando por que as equipes sociais não foram introduzidas em São Paulo. No Rio, sim, Dom Leme quis, etc. e tal, mas em São Paulo o Dom Duarte não quis e morreu o assunto. Então, 23 de junho de 35, o professor Leonardo Van Acker, me parece que ele era... Bom, não era brasileiro, era europeu. Mas então, o professor Van Acker também dizendo, não, nós não temos razões, não tem que ficar com o Rio, com disputa conosco, não, etc e tal. Nós, em São Paulo, o arcebispo decidiu, nós não vamos introduzir as equipes sociais. Bem, então, eu vou resumir aqui, voltar aqui a esse slide inicial que vai nos permitir tirar as conclusões. Então, nós temos uma graça da providência em curso, Fátima,
São Pio X, Graça Mariana, tomando conta do Brasil. O Brasil, por 5 anos, passa a ser o país no mundo que mais adesões pede a Roma. Temos também a repercussão no Brasil favorável, que são os horrores da Revolução Comunista, o massacre da família imperial russa, não é? Isso tudo vem uma repercussão positiva das pessoas entrarem na militância. Bem, com isso aí, no auge, que o Dr. Pino sendo eleito deputado mais votado do Brasil, com isso aí, no auge, o que o demônio faz? Suscita movimentos que nós chamamos de falsas direitas, sejam elas de natureza religiosa ou política, para desviar isso aí. Bem, isso aí vale para todo sempre, hein? Falsas direitas, toda vez que surge uma grande reação, etc., vai surgir uma falsa direita. Essa falsa direita, ela veio, do ponto de vista religioso, com um ramo feminino, que é o Instituto Superior de Escolas Sociais, e um ramo masculino, que são as equipes sociais do Robert Garrick. Bem, então, hoje, essas duas entidades foram que deram suporte depois para o movimento litúrgico, que é muito mais forte, muito mais profundo, e da ação católica, que nós vamos tratar mais adiante. Então, foram divisores de água que depauperaram, enfraqueceram esse movimento inicial mariano. Seria uma forma de matar a graça mariana. Bom, seria isso. Nossa Senhora nos ajude até a próxima gravação, que eu espero tratar, então, do movimento litúrgico e da ação católica. E numa outra reunião, vamos tratar do ponto de vista político-social, que é a formação das direitas, falsas direitas. Salve Maria.